Fala meu mano, esse é o anime de um cara comum, um assalariado sem futuro que acaba reencarnando como o herói mais fraco possível, Rank F, mas com suas lendárias habilidades culinárias e um poder trapaceiro que permite usar a Amazon, ele acaba conquistando uma fera mágica de Rank S como seu pet. A história começa em uma floresta, onde uma aranha venenosa tenta emboscar um coelho. No entanto, antes mesmo de atacar, o lobo lendário Fel dá um leve toque no chão com a pata e libera uma onda de trovões que fulmina a aranha e todas as outras escondidas nas árvores ao redor. Trabalho feito. E o único motivo de Fel perder tempo com inimigos tão fracos é porque teve a brilhante ideia de preparar um prato com carne de aranha para Makoto. Makoto fica logo na dúvida, mano, mas Fel garante que é só tirar o casco que dá pra comer de boa. Nesse momento, Su sai da bolsa de Makoto, animada para lutar. Já fazia um tempinho que ela não enfrentava monstros. Makoto promete que da próxima vez ela vai poder lutar. Essa atitude gentil deixa Fel com ciúmes, achando que o Makoto só dá ouvidos para Su, o que não é verdade. Ele sempre faz o que Fel pede, mesmo que seja resmungando. Falando em comida, Fel logo exige que o seu chefe inútil prepare o almoço, dizendo que está exausto de carregar Makoto e Su o dia todo. Makoto sabe que é só desculpa, mas já está acostumado e vai direto pra cozinha. Primeiro, guarda os corpos das aranhas em seu inventário dimensional e tira 3 tipos de carne: costela, contrafilé e carne moída de orc general. O problema é que ele não tem ingredientes o bastante para variar o cardápio, então ele tem uma ideia. Ele abre o app do mercado online e compra as massas e os temperos. Enquanto navega, Fel fica vidrado em uma carne Wagyu, mas o Makoto recusa, não precisa disso para receita. Ele compra apenas o necessário: caldo de galinha e óleo de gergelim. Depois de picar o repolho e a cebolinha, ele mistura tudo com carne moída, gengibre, alho, shoyu, saquê, pimenta, sal e caldo de galinha. Então recheia as massinhas e as fecha com capricho. Sui tenta ajudar, mas erra a quantidade de recheio, até aprender rapidinho com o Makoto e virar especialista também. Quando tudo está pronto, o Makoto frita as guiosas até ficarem douradas, adiciona um pouco de água com farinha, tampa a frigideira e no final rega com óleo de gergelim. O cheiro deixa Fel e Su babando. Logo depois, eles devoram tudo e pedem mais, e o Makoto paciente faz outra rodada, guardando algumas para si. Mas antes que possa comer, um pequeno dragão pula em seu rosto do nada. Fel então reconhece, é um raríssimo dragão fada, pequeno por natureza, não por ser filhote. Ele claramente veio atraído pelo cheiro da comida. O Makoto então oferece uma guiosa e o bichinho come feliz pedindo mais, até devorar o prato inteiro. Logo depois, o dragão se gruda em Makoto e do nada firma um contrato mágico, virando seu novo familiar. Agora o Makoto entende o que o dragão fala, e ele explica que só fez isso para poder comer mais delícias. Sui o recebe animada e Fel, embora contrariado, aceita o novo membro. O Makoto nomeia então Dorachan, um nome meio tosco, mano, mas o sistema já registra antes que o dragão possa reclamar. Ao checar o status, Makoto descobre que Dora tem mais de 100 anos. O dragão fica deprimido com o nome infantil, até Fel comentar que Makoto já tentou chamá-lo de Pochi uma vez. Sui então consola Dora, dizendo que logo ele se acostuma. Logo depois, o Makoto vai com os 3 para a cidade de Krai e registra Dora na guilda. Lá, o mestre da guilda, um anão chamado Rufo, pede ajuda com uma missão: investigar por que os monstros da floresta estão tão agressivos. Dora diz que a floresta só tem aranhas, e Makoto percebe que é a mesma onde Fel já tinha eliminado todas. Ele então mostra as aranhas derrotadas a Rufo, que fica impressionado. Apesar de ter matado monstros valiosos, a cera delas é cara, e o anão fica feliz, dizendo que as carcaças ainda valem muito. Então conta também que se a carne for fervida com sal, fica deliciosa. O Makoto duvida, mas cede a pressão dos seus 3 pets e cozinha o tal prato. O resultado surpreende todo mundo, a carne parece carne de caranguejo. Ele se empolga e prepara uma salada de arroz frito, rolinho de primavera e omelete, tudo com carne da aranha. É uma refeição de boas-vindas para Dora. Todos comem felizes, até que o Makoto resolve grelhar uma perna de aranha só pra ele, mas Fel o impede, exigindo dividir. Durante a refeição, Dora confessa que seguiu o Makoto desde a cidade de Carolina, atraído pelo cheiro da sua comida, e foi ele quem sem querer irritou os monstros da floresta antes mesmo que o Makoto chegasse. Fel então percebe que a tal agressividade dos monstros era culpa de Dora o tempo todo. Makoto lamenta pelos pobres bichos, mas diz que o mínimo que podem fazer é comê-los com respeito. Mais tarde, o Makoto relaxa no banho com Su, enquanto Fel e Dora dormem de barrigas cheias. Antes de dormir, ele pensa no que vai fazer no dia seguinte, esquecendo completamente que devia ter oferecido comida às 4 deusas. Elas, no entanto, o deixam dormir em paz.
mais. No dia seguinte, Makoto entrega a Rufo os restos das aranhas e, aproveitando o embalo, tira do seu inventário o corpo de um dragão da terra, perguntando se o anão conhece alguém que possa processá-lo. Rufo quase cai para trás e diz que vender esse corpo daria para comprar um reino inteiro, mas ele indica um contato, o mestre da guilda da cidade da masmorra de Dolan. E assim Makoto parte com seus 3 companheiros rumo a mais uma aventura. Avançando um pouco no tempo, o grupo chega aos arredores da cidade do calabouço de Dolan. Fel torce para que tenha algo interessante por lá e mal pode esperar para enfrentar inimigos que realmente deem emoção. A Su também sai da bolsa, animada para participar das lutas no calabouço, mas o mestre deles, o bom e velho medroso, não tá nem um pouco afim de entrar. Ele prefere 1000 vezes cozinhar. Dora-chan concorda e sugere que o grupo foque em outra coisa, tipo visitar o mestre da guilda para processar o dragão da terra. Sem perder tempo, o lendário lobo carrega Makoto nas costas e dispara até a cidade. Quando chegam, se deparam com um portão enorme e uma fila quilométrica, mas sendo o protagonista, é claro, o Makoto obviamente não quer esperar. Então Fel sugere pular o muro e cortar caminho, mas o Makoto veta a ideia na hora, dizendo que iam acabar presos o resto da vida se tentassem uma burrice dessas. Então, sem escolha, entram na fila e esperam a vez para conseguir permissão de entrada. O problema é que todo mundo da fila entra em pânico assim que vê a fera divina atrás deles. A confusão chama a atenção dos guardas, que logo aparecem. Quando percebem que o Fenrir tá do lado do Makoto, já presumem que o cara deve ser alguém importante. Um deles pergunta o que ele veio fazer ali, e o nosso prota, meio sem jeito, explica que só quer encontrar o mestre da guilda. Ele mostra o seu cartão da guilda de aventureiros e antes que os guardas decidam o que fazer, aparece um elfo loiro dizendo que o Makoto é seu convidado. Esse elfo é Eleland, o mestre da guilda de Dolan, que já ouviu falar bastante sobre o Makoto por causa do Rufo. Eleland está prestes a cumprimentá-lo quando seus olhos caem no pequeno dragão das fadas posado no ombro de Makoto. O choque é tanto que ele fica até mudo por alguns segundos. Sem explicar nada ainda, o elfo leva Makoto e seus 3 familiares até seu escritório. Lá oferece a Dora um assento especial feito de madeira infundida com mana pura, mas o pequeno dragão, com zero etiqueta, decide sentar no chão mesmo, deixando o mestre da guilda boquiaberto. Afinal, ele achava que dragões das fadas só se sentavam em tronos mágicos. Rapidamente, Eleland nota uma descoberta em seu diário e pensa que se encontrar uma mesma espécie um dia, vai tentá-lo conquistá-lo com essa informação. Ele serve chá para Makoto e um néctar de flores com mana para Dora, e fica observando o bichinho como se fosse um cientista maluco, ansioso para ver o que ele vai fazer. Dora, percebendo que está sendo tratado como cobaia, vira o rosto em sinal de desgosto. E claro, o elfo nota isso também. Eleland comenta que existem documentos na biblioteca real dizendo que os dragões das fadas vivem de mana e néctar de flores, e começa a se perguntar se esses registros estão errados. Nisso, seus olhos brilham quando lembra que Makoto trouxe um dragão da terra para processar. Ele mal pode esperar para ver essa criatura e já se prepara para levar o grupo ao armazém. Mas antes de sair, um homem careca aparece, lembrando que ele tem uma reunião da guilda dos mercadores à tarde. Eleland tenta cancelar, mas o homem insiste que o encontro é importante. Ainda com um tempo livre, eles vão até o armazém, onde Makoto tira o dragão da terra da sua bolsa dimensional como se fosse nada. Ver o bicho que parece um dinossauro faz Eleland gelar por um instante. Depois de registrar os dados da criatura, ele volta a perguntar sobre a dieta do dragão das fadas. Makoto responde que Dora come de tudo durante as viagens, mas pede pro próprio confirmar se a espécie tem alguma dieta específica. O elfo fica meio confuso ao ver os dois conversando, sem entender o conceito de comunicação telepática entre mestres e familiares. Ele morre de vontade de perguntar mais, mas o careca o impede de agir feito um curioso e pede desculpas a Makoto pela empolgação do chefe. Quando finalmente se acalma, Eleland começa o processo oficial de registro e processamento do dragão, mas avisa que a carne só vai ficar pronta no dia seguinte. Enquanto isso, o grupo se pergunta o que fazer para passar o tempo, até que Makoto tem a ideia perfeita: cozinhar, né? Porque esse anime é disso. Ele compra os ingredientes pelo mercado online e prepara uma panela especial chamada Genghis Khan. Ele coloca legumes nas bordas e carne no centro, joga o molho e depois de 10 minutos o prato está pronto. Carne de cordeiro e carneiro no estilo Genghis Khan, direto do outro mundo. Fel odeia legumes, só queria comer a carne, mas o Makoto insiste para ele provar um pouco dos vegetais. Quando cede, o lobo se apaixona na hora. Dora e Su devoram as suas porções e pedem mais, encantados com o sabor. O Makoto passa mais de 1 hora cozinhando sem parar até decidir encerrar com uma sobremesa, biscoitos doces. Os 3 familiares comem e dizem que a doçura é tão boa que parecem derreter na boca. O Makoto fica feliz por agradar todo mundo, mesmo tendo ficado com dó de dividir os biscoitos. No fim,
Assim, ele tem uma longa noite, já que seus companheiros se recusam a dormir, todos agitados como crianças empolgadas com cafeína. No dia seguinte, o Makoto aparece na guilda torcendo para que Elelange já tenha terminado de processar o dragão da terra. Ao chegar lá, ele encontra Ugor no calabouço, e todo empolgado pergunta se o mestre da guilda já finalizou o serviço. O elfo conta que passou o dia e a noite inteiros tentando medir, analisar e examinar o dragão, e que apesar do cansaço foi a experiência mais incrível da vida dele. O Makoto agradece o esforço, mas entende o subtexto. Elelange ainda não conseguiu processar o corpo. O elfo confirma e os leva para o centro, dizendo que o corpo do dragão da terra é tão duro que quase ninguém conseguiria cortá-lo. Mesmo assim, ele trouxe a faca mais resistente da guilda e confiante se prepara para tentar. Só que no primeiro golpe, a faca se parte ao meio. O mestre da guilda então fica em choque, frustrado por não conseguir nada útil. Fel, juntando as peças, conclui que isso significa uma coisa: sem faca, sem banquete. Desesperado, o lobo praticamente desmaia, lamentando que toda a viagem quase tenha sido em vão e implora para que achem outro jeito de conseguir comer. Makoto pergunta a Ugor se existe alguma alternativa e o ancião responde que só tem uma solução: entrar no calabouço para conseguir minério de Mithril. Olha lá, mais uma vez. O único metal capaz de forjar outra faca forte o bastante. Fel, Su e Dora ficam animadíssimos com a ideia, afinal isso significa que ainda há esperança de provar a carne do dragão. Eles até dizem que podem ir sozinhos, mas Makoto logo corta a empolgação, lembrando que isso seria perigoso. Ele pede calma, diz que Elelange ainda está abalado e que o melhor é esperar. Mesmo frustrados, eles obedecem. Para mudar o clima, ele decide fazer o quê? Cozinhar algo simples. Junta os ingredientes e prepara um orc pork kimchi com arroz. O cheiro preenche o ar e logo os três familiares devoram tudo com alegria. O Makoto aproveita esse momento de distração para pensar no que vai fazer a seguir. Enquanto isso, lá no reino dos deuses, o clima não é tão tranquilo assim. Os deuses estão irritados porque o Makoto não mandou as oferendas deles. Os deuses que o conhecem tentam abafar o caso para evitar confusão, mas acabam chamando a atenção de mais dois deuses: Viagens, o deus da guerra, e Rezos, o deus da forja. Eles o confrontam perguntando se estão extorquindo um humano em troca de adoração, e os primeiros tentam se defender, dizendo que isso não é chantagem não, e sim uma demonstração de gratidão. O Makoto, sentindo que algo está estranho, se ajoelha e fala com os deuses, pedindo desculpas por não enviar as suas oferendas e pedindo que parem de brigar. Os dois deuses novos se apresentam e dizem que já ouviram falar muito sobre ele. Quando Rezos menciona forja e metal, o Makoto lembra da faca quebrada e aproveita para pedir ajuda, mas antes mesmo dele terminar, o deus já entende o pedido e concede uma bênção para que ele possa criar uma lâmina ainda melhor, mas com uma condição: ele quer bebidas do outro mundo como pagamento. O Makoto aceita e Rezos analisa qual dos familiares seria melhor recipiente para a bênção. Ele então escolhe Su e o abençoa. Verragem também quer participar, mesmo Makoto dizendo que não precisa de força para a guerra. O deus insiste, afirmando que o poder cairá bem para Fel e Dora, já que eles costumam lutar. Assim, ele também os abençoa. Em troca, o Makoto envia bebidas prometidas e recebe um aviso: nada de atrasar as oferendas de novo. Mais tarde, ele checa os status de Su e descobre que ela ganhou habilidades de ferreira. No entanto, ele percebe que não tem Mithril suficiente para testar. Aí, Fel lembra que na estrada eles derrotaram um lagarto de Mithril, o que significa que tem minério sim. O Makoto então se anima, pega o material e entrega para Su, que usa seu novo poder para forjar uma faca ainda mais poderosa que a anterior. O Makoto olha para Fel com uma expressão de sério mesmo, mano? Lembrando que o lobo queria se enfiar no calabouço mesmo tendo minério sobrando. Agora, com tudo pronto, o Makoto decide verificar os novos status de Fel e Dora. Ambos ganharam habilidades de reforço de batalha e um aumento de 50% na força. O Makoto fica meio desesperado com isso, porque eles já eram absurdamente fortes. Os dois, por outro lado, olham para ele cheios de orgulho, mostrando suas novas habilidades com um brilho nos olhos, enquanto o pobre Makoto só consegue imaginar o caos que vem pela frente. E esse, meu mano, foi o resumo do episódio 1 e 2 desse anime, mano. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou já sabe, né? Deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder a próxima parte. E comenta a palavra aí, comida, pra eu saber que você é brabo e chegou até aqui. Tamo junto, meu mano. E lembre-se, o Drezinho Nimes ama você.
O nosso novo anime aí, mano, começa numa sala barulhenta, quando o professor anuncia que Kyoko será a representante da turma. Ela já fica até desconfiada aí com essa ideia aí, mano, ela não tá preparada. E de repente entra Yano, o nosso prota. Ele chega atrasado, é claro, e o professor não deixa passar batido, dizendo que ele não esperava isso logo no primeiro dia. Que decepção desse otário. Nisso o maluco nem se apresenta pra turma, mano, ele já vai sentar do lado da Kyoko, que não consegue parar de olhar pra ele, mano, e ela fica curiosa. Na cabeça dela, ela pensa que ele é meio esquisito e não poderia ser diferente do seu próprio nome, que soa bem comum. Nisso, com o passar dos dias, a situação com o Yano fica só mais estranha. Toda manhã, o moleque aparece com novos machucados, um arranhão no rosto, um corte na testa e por aí vai. E a Kyoko, como é representante da turma, tá sempre atenta, mano, e ela não pode deixar de notar isso. Um dia, enquanto conversa com a sua amiga loira aí, ela comenta o quanto está preocupada com o nosso prota. Nisso, a amiga logo solta uma brincadeirinha aí, mano, perguntando se ela não estaria apaixonada pelo moleque, mano, porque ela tá toda hora só falando desse moleque aí. A Kyoko fica vermelha e nega, mas insiste que algo não tá certo. Afinal, porque ele vive machucado? Será que ele tá sofrendo bullying? Ou será que ele tem problemas em casa, hein? Família difícil, eu entendo. A sua amiga tenta acalmá-la dizendo pra ela não se preocupar tanto, mas a Kyoko não consegue tirar isso da cabeça. Então a sua amiga sugere uma ideia maluca, mano. Seguir o cara depois da aula pra descobrir a verdade. E mesmo insegura disso aí, mano, de stalkear os outros, a Kyoko topa, né? Fazer o que? Um crimezinho à tarde? Nisso, naquele fim de tarde, as duas se tornam detetives de improviso e começam a segui-lo pelas ruas. A amiga comenta que não parece ter nada de interessante acontecendo, mas a Kyoko insiste que não dá pra baixar a guarda. Enquanto conversam, a Kyoko repara no lenço da amiga e pede pra ela se ajeitar. E bem nessa hora algo acontece. O nosso prota tropeça do nada, cai e ainda bate com a cabeça numa árvore baixa. Elas continuam observando e percebem que ele se mete em vários acidentes seguidos, como bater num poste e outras atrapalhadas. A Kyoko, chocada, chega à conclusão, mano. Yano não sofre ataques nem nada parecido. Ele só é incrivelmente desastrado. Deu a porra, fudeu foi tudo. Meia hora depois, elas se despedem e a nossa protagonista aí segue sozinha, ainda pensando nisso. Logo, ela vê uma garotinha caída na calçada, com o joelho ralado. A Kyoko se aproxima e pergunta se ela tá bem, e a guriazinha aí explica que uma bicicleta passou correndo e a derrubou. A Kyoko então logo puxa um kit de primeiros socorros, que ela sempre carrega por causa dos seus irmãos mais novos. Ela limpa o machucado e até faz um curativozinho aí. Nisso a garotinha agradece e diz que a sua mãe já tá vindo buscá-la. E assim que ela vai embora, a Kyoko escuta um gemido do lado. Era o nosso prota que tinha acabado de bater a cabeça de novo numa árvore. Ela logo entra em pânico, tentando entender como ele apareceu ali, já que o estavam seguindo de outra direção. Nisso, o Yano explica que percebeu que estava sendo observado e resolveu seguir quem o vigiava, até descobrir que era Kyoko. Constrangida, ela se desculpa e admite que estava preocupada pelos ferimentos constantes dele. O moleque logo dá risada, dizendo que não é nada demais, só que é muito atrapalhado mesmo, algo que ela já devia ter percebido, e ainda diz que sente por fazê-la perder tempo, mas agradece pela preocupação, chamando ela de uma boa pessoa. É isso aí, merece um like. A Kyoko logo fica sem reação quando o moleque simplesmente se despede e dá no pé. Em sua casa, a sua irmã a recebe, mas a Kyoko está em outro mundo pensando no que o Yano disse. E enquanto ela faz comida aí, ela não consegue tirar da cabeça o "você é uma boa pessoa", like. E no dia seguinte, na sala de aula, o Yano a cumprimenta normalmente. Ela responde e logo percebe um corte novo no dedo dele. O moleque diz que se machucou na aula de educação física, mas que não é problema já que é canhoto. A Kyoko pergunta se ele também pega resfriados fácil e ele responde que não, só vive cheio de ferimentos mesmo. Enquanto eles conversam, ela vê sangue escorrendo da testa dele e insiste pra ele ir pra enfermaria. E no caminho, os garotos esbarram na Kyoko sem querer, mas o nosso prota a segura antes que ela caia. Ela agradece e ele diz que não se importa de se machucar, mas não suporta que outras pessoas sofram por causa das atrapalhadas dele. E mais tarde, numa lanchonete, a Kyoko conta tudo pra sua amiga loira aí, e confessa que não consegue parar de pensar no Yano, até mesmo em casa se perguntando se ele tá bem. A amiga, rindo, fala que isso parece mais paixão do que preocupação. Nisso ela nega, mas a ideia fica martelando na sua cabecinha. No dia seguinte, pela primeira vez, ela vê o nosso prota sem machucados, e se surpreende achando que a sua pele é muito bonita. E nesse momento percebe que sente algo por ele, e entra em pânico por inteiro. Os dias seguintes
ambiente vira um caos. O Yano some das aulas e a Kyoko teme que ele esteja doente, mas lembra que ele disse que nunca pega resfriado, até que ouve o professor no telefone falando sobre Yano, um caminhão e o hospital. O coração dela logo dispara e sem perceber ela corre até o hospital desesperada, e ao chegar ela vê ele de pé, mano, como se nada tivesse acontecido. Aliviada e confusa, ela pergunta o que rolou, e o nosso prota explica que isso não é da conta dela, mano, que ela tem que ir embora e que ele tá bem. Mas não, né? Ele explica que quase foi atropelado por um caminhão, mas ao desviar acabou se chocando contra uma parede. Os exames deram normais e ele voltaria para as aulas no dia seguinte. Nisso a guria repara que ele feriu o mesmo dedo de novo, e ele ri dizendo que não imaginava que ela ficaria tão preocupada a ponto de correr até o hospital. Depois ele pede o horário das aulas, já que perdeu o celular num acidente, e a Kyoko não consegue acreditar nessa situação aí, mano. No dia seguinte ele volta pra sala, e a Kyoko sente que eles ficaram mais próximos, mas logo percebe uma marca no pescoço dele, e o Yano diz que dormiu mal. Ela tenta não sufocá-lo com preocupações, mas ela não consegue evitar. No recreio ela pergunta pra amiga como ela pode se aproximar ainda mais do nosso prota, e a amiga diz que os dois já se dão bem, mas que ele parece ter barreiras internas. Nisso a Kyoko fica observando e pensando como que ela pode tirar essas barreirinhas dele aí, mas também se pergunta se ele prefere ficar sozinho. Mais tarde ela lembra de quando ele disse que não queria mais que os outros se machucassem por causa dele, e percebe uma tristeza escondida nisso, então ela decide que quer se aproximar mais. No dia seguinte a Kyoko põe o seu plano derruba muros em prática. Ela leva doces para compartilhar na sala e assim oferecer um para o Yano, mas o plano vai por água abaixo quando a turma devora tudo antes dele provar, e frustrada ela tenta outro plano. Ela pede para dividir o livro dele dizendo que esqueceu o seu. Ele junta as carteiras com simpatia, mano, tamo junto minha amiga, mas o moleque acaba se machucando de novo. Cara, a tentativa de aproximação só resulta em novos acidentes, e a Kyoko começa a se perguntar se os dois simplesmente não combinam. O Yano aparece perguntando o que ela faz sozinha no escuro, mas aproveita para perguntar se ele está bem. Ele explica que foi à enfermaria e que não dói mais. A Kyoko, sentindo-se culpada por ter causado parte dos acidentes, se desculpa e admite que agiu por egoísmo. O nosso prota dá risada, achando engraçado, e conta que até precisou de ajuda de um professor porque a enfermeira não estava. Nesse momento, a Kyoko tira o seu kit de primeiros socorros e pede para cuidar dos machucados dele dali em diante. O nosso prota fica surpreso com isso aí, né? Mas ele também não vai recusar a ajuda de uma guria bonita, né? Então ele só agradece e aceita. Enquanto ela faz o curativo aí, ela diz que quer ser mais próxima dele e pergunta se é algo que ele gostaria de fazer, mas ele evita por ser tão atrapalhado. Na hora, ela percebe que isso soou como uma confissão e tenta voltar atrás, mas o nosso prota sorri e diz que é a primeira vez que alguém se preocupa tanto com ele. Nisso o moleque confessa que ele só quer ter uma vida normal de estudante, sair depois da escola, jogar no tigrinho, fumar um beck, chutar mendigo, jogar no fliperama e ir no karaokê depois aí na meia-noite. Nisso a Kyoko se anima e promete que eles farão isso juntos, e pela primeira vez o nosso prota parece deixar cair parte dos seus muros. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse animezinho aí, mano, que é de romance, tá ligado? O pai tá meio romântico esse mês, tá? Não me pergunte por quê, mano. Talvez eu traga esse anime aí a continuação. Comenta aí se você gostou, principalmente se você for guria. Eu quero saber a opinião das mulheres se vocês gostam de animes de romance, só pra saber, tá ligado? Tamo junto e lembre-se, meus manos e manas, o Dress Animes ama vocês.